Ho Chi Minh City é isto. É a cidade com mais motas no mundo, mas ainda assim consegue ser uma das cidades mais agradáveis do Vietnã. Fica até ao fim que te vou mostrar tudo sobre esta vibrante cidade e a sua importância na história do país. Olá, eu sou a Lisa Martins, sou portuguesa, tenho 52 anos e estou a viajar à volta do mundo desde 2014. Nestes 11 anos estive em mais de 600 lugares diferentes e hoje encontro-me no Vietnã, no Sudoeste Asiático. O Vietnã é um país estreitinho que faz fronteira com o mar em metade da sua extensão. Lembra-me um pouco Portugal pela sua vida perto do mar. Do outro lado, faz fronteira com o Camboja, Laos e com a China, três países com quem tem atualmente boas relações. No entanto, nem sempre foi assim. Enquanto te mostro imagens desta cidade, que é a segunda mais importante do país, vou-te contar um pouco de história na qual Ho Chi Minh teve um papel fundamental. Ho Chi Minh é o nome de um vietnamita, o qual liderou o país à independência. O Vietnã, pela sua estratégica posição junto ao mar, sofreu muitas guerras com os seus vizinhos, com os colonizadores europeus e, mais recentemente, com os americanos. Foi por isso governada durante muitos séculos por mãos estrangeiras. Comecemos pelo início. Por mais de um milénio, o Vietnã esteve nas mãos dos chineses, o que teve um enorme impacto na cultura, na língua e na governação do país. Ainda hoje, o Vietnã é um país comunista tal como a China. No século X, o Vietnã conquistou a independência da China e durante 9 séculos desenvolveu o seu próprio sistema de escrita, fortalecendo a sua própria identidade. No meio do século XIX, a França conquistou o Vietnã, onde permaneceu durante quase 100 anos, debaixo da governação da Indochina francesa. É curioso que o nome Indochina foi criado pelos colonizadores franceses, tendo em conta a localização dos três países, Camboja, Laos e Vietnã, que se situavam precisamente entre a Grande Índia e a Grande China, Indochina. Em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, o Vietnã proclamou a sua própria independência, mas a França não aceitou perder este estratégico país e começou uma guerra que se estendeu até ao ano de 1954. Quando finalmente o Vietnã parecia ter se livrado da soberania externa, começou uma guerra civil interna entre o Norte e o Sul. É fundamental perceber que a famosa Guerra do Vietnã, que a maioria de nós ouviu falar tantas vezes por tantos anos, começou por ser uma guerra civil interna. Depois da saída dos franceses, o Vietnã encontrou-se dividido entre Norte e Sul, ou mais propriamente entre comunismo e anticomunismo. No Norte, com base em Hanoi, a capital, estava o líder Ho Chi Minh, liderando DVR ou a Comunista República Democrática do Vietnã. No sul, com base em Saigão, estava Ngo Dinh Diem, liderando a Anticomunista República do Vietnã. No sul, porém, existia um grupo de rebeldes ou aliados do Norte que não concordavam com o regime anticomunista do Sul e criaram o Viet Cong, ou a Frente Nacional de Libertação, uma força de guerrilha liderada por comunistas do Vietnã do Sul. Estes lutaram para derrubar o governo do Sul e reunificar o país em Hanoi, a norte. Os Estados Unidos e outros aliados externos, como a Coreia do Sul, a Austrália, a Tailândia, as Filipinas e a Nova Zelândia, prestaram apoio militar e financeiro maciço ao anticomunista Vietnã do Sul, para combater o comunismo com o reforço de mais de 500 mil de soldados. Por outro lado, os gigantes socialistas, União Soviética e China, forneciam armas, financiamento e mantimentos para apoiar o comunismo no norte do Vietnã. Para os Estados Unidos, tratava-se de uma guerra perfeitamente limitada para combater o comunismo pós-Segunda Guerra Mundial
sem provocar um conflito mais vasto com a China ou a União Soviética em plena Guerra Fria. Mas a guerra escalou muito para além deste propósito e o que aconteceu na realidade, no terreno, foi uma brutal guerra de guerrilha contra o Vietcong que se misturou com a população civil. Os Estados Unidos bombardearam massivamente o trilho de Ho Chi Minh, uma vasta rede de caminhos na selva e nas montanhas dos três países, utilizada pelo Vietnã do Norte para transportar tropas e material para o sul. Os militares norte-americanos utilizaram um poder de fogo esmagador para infligir pesadas baixas e destruir a vontade de combater do inimigo. Em 1964, os Estados Unidos intensificaram ainda mais o seu envolvimento militar quando alguns dos seus navios foram bombardeados. E finalmente, depois de várias promessas de cessar-fogo, forçadas por manifestações anti-guerra a acontecer por todo o planeta Terra, a 30 de abril de 1975, o líder Ho Chi Minh invadiu as portas do Palácio da Independência em Saigão com tanques de guerra e o anticomunista sul rendeu-se incondicionalmente ao comunismo do Norte, reunificando o país ao regime comunista. Foi assim, há precisamente 50 anos, que o Vietnã conquistou a sua independência, sendo governado, desde então, por um único partido, o Partido Comunista. O país começou aí um processo acelerado de reformas económicas e sociais, tendo em 1995 normalizado as suas relações com os Estados Unidos, Rússia e com a China. Mantendo uma relação de equilíbrio, de paz e de diplomacia com os três gigantes para garantir a sua soberania e independência. Foi muito interessante ler, no Museu da Guerra em Ho Chi Minh City, a frase do líder Ho Chi Minh quando proclamou a independência do Vietnã. Nela já espelhava a determinação do país em ter boas relações com todos os povos do mundo, sem exceção. Graças à presença de tantos invasores de vários continentes, o Vietnã conquistou uma cultura cheia de diversidade e riqueza, reconhecendo ainda hoje mais de 54 grupos étnicos espalhados por todo o país. Internamente, embora se saiba que começou por ser uma guerra civil interna, esta guerra é recordada como uma guerra contra os Estados Unidos, com vista a manter a coesão e união nacional e atenuar ou até esquecer as diversidades internas. Muito obrigada por assistires até ao fim e por subscreveres o canal. Espero que tenhas conseguido viajar comigo pela história do país enquanto caminhávamos pelas ruas de Ho Chi Minh City, a cidade onde a guerra do Vietnã teve fim e o país se unificou na nação que hoje conhecemos e temos o privilégio de visitar pacificamente. Este vídeo faz parte da playlist Vietnã que te convido a acompanhar para mais vídeos como este. Abraço apertado e até ao próximo destino.